É um imenso prazer dar início a esse painel, instigando a inovação judicial em tempos de crise, no qual nós vamos falar sobre o papel das cortes em momentos extremos, como, obviamente, foi a pandemia. É com prazer que eu passo a palavra para a Lilian de Sintra. Muito obrigada, Felipe. Boa tarde a todas e a todos. Um prazer estar aqui. O meu papel hoje é apresentar com muita alegria a moderadora desse painel, a doutora Helena Refosco, que é doutora em Direitos Humanos pela Universidade de São Paulo, a USP, com período de mobilidade na Faculdade de Direito de Harvard, e juiz auxiliar do ministro Ricardo Lewandowski no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Helena, por favor. Eu me sinto muito feliz de mediar esse painel. Antes de começar, eu queria agradecer a Lilian Sintra de Mello, Felipe Napolitano Marota, Andressa Pizzuti, Ana Maria Alvarenga Mamed Neves e a Brasil Conference, a organização, pela dedicação e empenho na realização desse painel. Nós temos hoje aqui um time dos sonhos para debater o tema do nosso painel. E é meu enorme privilégio apresentar o nosso convidado de honra, ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, STF, e do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Ao longo da sua brilhante carreira, ele prestou serviços inestimáveis ao nosso país. É o único brasileiro vivo que ocupou a cúpula dos três poderes. Foi presidente do STF, do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, e do TSE. Ocupou interinamente o cargo de presidente da República e de presidente do Senado Federal. Neste último, para presidir o processo de impeachment presidencial de 2016. A propósito, ele recentemente aceitou o convite do Senado Federal para presidir a comissão que fará a revisão da lei do impeachment. Antes de sua nomeação para o STF, foi desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Sua magistral trajetória tem como marca a defesa da democracia e dos direitos humanos. Sua liderança garantiu a preservação de direitos fundamentais dos brasileiros ao exigir planejamento governamental ao longo da pandemia da Covid-19. A atuação do STF, reconhecidamente, salvou vidas e contribuiu decisivamente para a resposta do Estado brasileiro à crise. A propósito, vejo aqui na plateia o ministro Roberto Barroso, que nos honra com sua presença e que tem relevante atuação no STF. A carreira acadêmica do ministro Ricardo Lewandowski é igualmente brilhante. Ele é professor titular de Teoria Geral do Estado da Faculdade de Direito da USP. Lá, obteve o mestrado, o doutorado e a livre docência. É graduado em Ciências Políticas e Sociais e em Direito. Nos Estados Unidos, ele é mestre em Relações Internacionais pela Fletcher School of Law and Diplomacy, da Universidade de Tufts, em cooperação com a Universidade de Harvard. A propósito, o ministro sempre enfatiza o quanto o período em que residiu aqui em Cambridge foi importante, ao lado de sua esposa e grande parceira intelectual e de vida, a doutora Yara de Abreu Lewandowski. Felizmente, ela nos brinda com sua presença neste evento. Um prazer enorme vê-la aqui, doutora Yara. Bom, sem maiores delongas, convido o ministro Ricardo Lewandowski a assumir aqui o púlpito. Muito obrigada. Boa tarde a todas e a todos. Prezados estudantes aqui presentes, com os quais eu me identifico com muita profundidade, muita emoção, que completei este ano 44 anos de docência. Continuo lecionando na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, ininterruptamente desde o ano de 1978. Quando vejo essa juventude, eu me fortaleço, me revigoro e me sinto bem, me sinto à vontade e quero dizer que é um enorme prazer ter uma plateia repleta de jovens, por definição, brilhantes, porque todos aqui estão estudando em Harvard, em Yale, no Boston College,
e outras escolas de elite. Permitam-me cumprimentar a professora Alicia Yamin, que vai compor a mesa, importante intelectual da Universidade de Harvard, dedicada, dentre outros assuntos, às questões de saúde, sob o ponto de vista constitucional. Cumprimentar a minha querida amiga de longa data, a professora Flávia Piovesan, que é uma das grandes especialistas e combatentes dos direitos humanos, o professor Carlos Portugal Gouveia, jovem intelectual, brilhante professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, meu colega, que agora iniciará um curso sob sua responsabilidade na Universidade de Harvard. Cumprimentar minha mulher Yara Lewandowski, a querida colaboradora Helena Refosco, também a Lília Mello, o nosso anfitrião Felipe Marota, e na pessoa do Felipe Marota, cumprimento todos aqueles que organizaram este evento e foram responsáveis pelo meu convite. E quero dizer, o professor e ministro Barroso está aqui ainda na plateia. De qualquer maneira, eu cumprimento e envio ao meu prezado colega os meus respeitos, porque é uma liderança intelectual incontestável, não só no país, mas também internacionalmente, professor aqui também, nesta região de Cambridge. E quero, enfim, iniciar agradecendo, honrado o convite de participar desta prestigiosa conferência e dizer também que, para mim, é um prazer rever essa maravilhosa cidade que não vejo desde 1981, quando completei o meu mestrado na Fletcher School of Law and Diplomacy como um Fulbright Fellow, e num programa que incluía também cursos na Universidade de Harvard, na Law School e na Art and Sciences. Retorno, portanto, depois de muito tempo, e vejo que essa cidade continua linda, maravilhosa, sobretudo pelo calor humano desses estudantes, desses professores que se conjugam aqui, dão esse ar todo especial a esta cidade. Eu, como foi anunciado, vou dizer alguma coisa e quero me limitar respeitosamente, dentro do possível, aos 20 minutos que me foram designados. Vou falar um pouco sobre a inovação judicial. Veja a nossa Renata Gil, também presente, a nossa querida presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, uma grande liderança das mulheres, a primeira presidente da Associação dos Juízes do Brasil, a maior associação de magistrados do mundo, não é, Renata? Como você nos disse ontem, eu tenho muito orgulho de ser associado dessa instituição há tanto tempo, já há mais de 30 anos. Você não tinha nem nascido. Mas, então, eu queria dizer, nesses breves minutos que me foram reservados, alguma coisa sobre o papel da Suprema Corte do Brasil, do Supremo Tribunal Federal, no enfrentamento da Covid-19. E começo lembrando que, no dia 31, ministro Barroso, que nos honra com sua presença, e me deixa até constrangido, porque Sua Excelência aqui é o grande expert na matéria, e vou fazer referências a decisões de nosso querido professor e colega no Supremo Tribunal Federal. Mas, então, lembrava, e preciso registrar isso antes de começar a minha fala, e para verticalizar o papel do Supremo Tribunal Federal no combate a essa doença, que no dia 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, foi alertada da ocorrência de alguns casos de pneumonia na cidade de Wuhan, na China. E descobriu-se, então, que essa doença foi causada por uma nova cepa,
do coronavírus ainda não identificada em seres humanos. E o primeiro caso confirmado no Brasil ocorreu na cidade de São Paulo, no dia 26 de fevereiro de 2020. Portanto, o Brasil se deu conta dessa doença exatamente no começo do ano de 2020. No mês seguinte, no dia 11 de março de 2020, a OMS reconheceu oficialmente a existência de uma pandemia, depois de ter verificado que essa doença se espalhava por vários países e continentes do mundo. Portanto, instalou-se uma pandemia no mundo como nunca antes havia ocorrido. No Brasil, o governo federal, que é responsável pela coordenação do Sistema Único de Saúde, relutou em tomar providências efetivas contra a doença. Demorou a iniciar a imunização em massa, sob dois argumentos fundamentalmente. Em primeiro lugar, que as vacinas eram ainda experimentais. Em segundo lugar, que a vacinação não era obrigatória. O governo federal também se opôs a outras medidas de proteção, como, por exemplo, o uso de máscaras, ou a restrição à circulação de pessoas, ou a proibição à frequência de determinados lugares. E o argumento do governo federal era o seguinte, que isto restringia a liberdade das pessoas e, em segundo lugar, que isto seria prejudicial à economia. Essa atitude negacionista do governo federal foi responsável por um aumento exponencial do número de infectados e de mortos, que causou um congestionamento dos hospitais públicos e privados e até um colapso do sistema de serviços funerários no Brasil. E essa inércia das autoridades federais fez com que o Brasil atingisse, e são os nossos últimos números que temos registrados, podem ser coletados na internet, atingisse o lamentável patamar de quase 30 milhões de pessoas infectadas. Nós temos 212 milhões de habitantes no Brasil, portanto, é um número considerável, e mais de 650 mil pessoas mortas em razão da doença. E nós, infelizmente, o Brasil, infelizmente, figura como o terceiro, um dos 3 piores países do mundo quanto às vítimas fatais e não fatais da Covid-19. Num artigo que eu publiquei num importante jornal brasileiro, que é a Folha de São Paulo, no dia 22 de abril de 2020, ainda no começo da pandemia e já em face das primeiras decisões do Supremo Tribunal Federal, eu escrevi o seguinte, que a pandemia revelou, dentre outras coisas, as fraquezas e as virtudes das distintas formas de governança. E entre nós, no Brasil, a pandemia revelou também os limites e as potencialidades do federalismo adotado na Constituição de 1988. Mas não apenas isso, minha cara Renata Gil. A pandemia serviu também para fortalecer o papel do Poder Judiciário, especialmente do Supremo Tribunal Federal, como último guardião dos direitos e garantias dos cidadãos. Agora, é preciso dizer, e fazer uma pequena incursão, enfim, na história e na teoria política, para dizer que o federalismo brasileiro sempre foi um federalismo débil. Segundo os estudiosos da matéria, o federalismo brasileiro padece de um pecado original. Qual é esse pecado original? Ele, diferentemente do que ocorreu aqui nos Estados Unidos,
ele não nasceu da associação de estados originalmente soberanos, como ocorreu aqui no período da independência das 13 ex-colônias britânicas, não é? Que, libertas do jugo metropolitano, se transformaram em estados independentes. E depois se uniram, em 1787, numa federação. Mas, evidentemente, essa origem fez com que os estados, membros da Federação dos Estados Unidos, fossem fortes. Ao contrário, aconteceu no Brasil. No Brasil, a federação nasceu da fragmentação de um Estado unitário. O Brasil era um império. E a federação foi adotada, juntamente com o federalismo, na nossa primeira Constituição Republicana de 1891. E aí aconteceu uma coisa muito curiosa e com consequências sérias. As antigas províncias imperiais, sem qualquer autonomia política e muito menos financeira, de repente se viram transformados em estados membros dessa nova federação. E tiveram de se contentar com as modestas competências e os parcos recursos que lhes foram assinalados então. E esta fragilidade permaneceu durante, enfim, praticamente toda a história da Federação Brasileira e se agravou durante o período militar, durante o regime militar. Como nós sabemos, durou de 1964 até 1985, em que houve um paroxismo da centralização. Todos os poderes e rendas da nação foram concentradas nas mãos do governo central. Com o processo de redemocratização do país, que culminou com a adoção da Constituição de 1988, que o saudoso deputado Ulisses Guimarães chamou de Constituição Cidadã, os estados e os municípios foram fortalecidos, e bastante fortalecidos, embora talvez esses entes não tenham se dado conta deste fato, pelo menos jurídico, desse fato formalmente inscritos na Constituição. Ocorre, então, que, a partir deste momento, governadores e prefeitos foram livremente escolhidos pelo povo. Além disso, estabeleceu-se na Constituição uma competência comum entre a União, estados e municípios para que pudessem atuar de forma complementar em várias áreas, como, por exemplo, educação, saúde, meio ambiente. As receitas dos estados e municípios foram também incrementadas. Em primeiro lugar, porque receberam novos impostos, foram criados novos impostos estaduais e municipais. E foram instituídos também fundos fiscais para a partilha de impostos dos distintos entes federados. E, mais importante também, num fenômeno paralelo, o judiciário também também ampliou seus poderes, assumiu um novo protagonismo com o processo de redemocratização. E passou a atuar o judiciário em áreas antes reservadas, quase que exclusivamente, ao executivo e ao legislativo. Isso por vários motivos, importantes motivos, que agora não podemos, evidentemente, passar em revista. Mas eu vou fazer referência a pelo menos dois motivos que me parecem importantes, que são os seguintes. Em primeiro lugar, porque a Constituição de 1988 é extremamente generosa e detalhista com relação aos direitos fundamentais, o que levou a uma ampliação da demanda por sua proteção perante os juízes e os tribunais brasileiros. Em segundo lugar, houve um outro fenômeno importante, eu diria, querida Renata Gil, quase que uma mudança de cultura no que concerne às juízas e aos juízes brasileiros. Eles passaram a dar concreção aos princípios e aos valores abrigados na Constituição.
em particular, esse valor fundamental, que é o da dignidade da pessoa humana. Princípios e valores estes que, no passado, eram consideradas meras normas programáticas, uma mera intenção, uma meta que se propunha, enfim, aos atores políticos. O judiciário agora não. O judiciário extrai destes valores uma efetividade concreta e prática. Então, nesse sentido, e dentro dessa linha, o Supremo Tribunal Federal, a meu ver, foi decisivo para atuar no âmbito da pandemia, retirando o governo federal e os governos estaduais e municipais da inércia, da paralisia em que se encontravam com relação ao combate à pandemia. Mas, antes disso, eu preciso dizer, em homenagem às juízas e juízes brasileiros, que o judiciário como um todo passou a ter um maior protagonismo, passou a atuar com bastante desenvoltura na área da saúde, na área da educação, do consumo, do meio ambiente, da proteção das crianças, dos adolescentes, dos idosos, dos indígenas e de outras minorias, praticamente elaborando verdadeiras políticas públicas. E é por isso que é nesse contexto, melhor dizendo, que deve-se entender a atuação proativa do Supremo Tribunal Federal, dentro do processo de redemocratização, dentro desta nova visão que os juízes passaram a ter, enfim, desta Constituição, que é riquíssima. Eu diria que é uma das mais modernas do mundo no que diz respeito aos direitos fundamentais. Eu vou passar em revista, e peço que tenham um pouco de paciência, as principais decisões do Supremo Tribunal em ordem cronológica relativamente a essa importante questão que é o combate à pandemia originada da Covid-19. No dia 15 de março de 2020, logo depois da descoberta dos primeiros casos, e em face da relutância do governo federal em assumir as suas responsabilidades, o Supremo Tribunal Federal referendou uma medida cautelar, e quando eu falo referendar a medida cautelar, significa que o Pleno ratifica uma medida tomada por um juiz individualmente da Suprema Corte numa situação de emergência. Então, nesta data, o Supremo Tribunal Federal referendou a medida cautelar, reconhecendo que os estados e os municípios possuem competência concorrente para adotar as providências legais e administrativas necessárias ao enfrentamento da pandemia. Logo depois, na análise de uma ação de inconstitucionalidade, no dia 6 de maio do mesmo ano, de 2020, a Suprema Corte, por seu plenário, decidiu que não compete ao Poder Executivo Federal afastar as decisões dos governos estaduais e municipais que adotarem, no âmbito de seus territórios, algumas medidas restritivas, como, por exemplo, o distanciamento ou isolamento social, a quarentena, a suspensão de atividade de ensino, restrições ao comércio ou a outras atividades culturais, digamos assim, e a circulação de pessoas. E o Supremo teve que ser muito incisivo nessa decisão, porque o governo federal queria ter o monopólio dessas decisões e impedia e caçava, digamos assim, as decisões dos governos locais. O Supremo, então, interveio e disse, não, os entes federais, os entes federados, estados e municípios, é preciso dizer que a Constituição de 88 reconheceu que o município também é uma entidade, é um ente federal, um status pleno, é uma novidade, é algo até um pouco heterodoxo no sentido da sistemática federativa adotada em outros países. Então, deu autoridade a estes entes federados, portanto, nos vários níveis. No dia 4 de agosto de 2020, o Supremo Tribunal Federal referendou outra medida cautelar importante também, numa outra linha, de certa maneira, dando cumprimento a uma decisão
da Corte Interamericana de Direitos Humanos, em geral desconsiderada pelas autoridades brasileiras, determinando que a polícia não realizasse operações em comunidades do Rio de Janeiro. Intervenções essas sempre com resultados fatais para crianças, idosos, mulheres, e nem sempre os criminosos eram os atingidos, as vítimas era a população civil. E o Supremo diz, olha, essas incursões policiais só estariam autorizadas em hipóteses absolutamente excepcionais, desde que devidamente justificadas por escrito, e essa justificativa teria que ser encaminhada para o Ministério Público. No dia 5 de agosto, e eu estou fazendo questão de dizer as datas para mostrar que, a cada mês, a cada semana, o Supremo teve que intervir e proferir uma decisão para fazer uma correção de rumos. A Suprema Corte referendou mais uma cautelar, determinando que o governo federal criasse barreiras, e a autoria dessa decisão é do nosso eminente ministro Roberto Barroso, Luiz Roberto Barroso, que nos honra com sua presença, que o governo federal criasse barreiras de proteção dos povos indígenas contra a doença, cujas terras estavam sendo invadidas por mineradores, por madeireiros, por poceiros, enfim, por pessoas, por aventureiros de todo tipo. E o ministro Barroso concedeu o prazo de 10 dias para que o governo federal apresentasse o plano para este efeito. Vejam que decisão corajosa, que decisão heterodoxa, inusitada, um Supremo Tribunal Federal impondo ao governo federal um prazo de 10 dias para proteger os índios, uma riqueza, não é, nacional. E essa decisão do ministro Barroso foi unanimemente referendada pelo plenário da nossa Casa. No dia 2 de setembro de 2020, o Supremo Tribunal Federal decidiu que os estados e municípios estavam absolutamente indefesos, porque o monopólio da distribuição das vacinas, de insumos médicos hospitalares, era do governo federal. O Supremo decidiu, numa medida cautelar depois confirmada, que estados e municípios podem requisitar serviços e bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, independentemente de autorização do Ministério da Saúde, claro, mediante posterior pagamento da devida indenização. Portanto, os estados e municípios conseguiram sair daquela inércia, deixaram de depender do governo federal e puderam tomar as medidas que entendessem necessárias, requisitando, portanto, o instrumental necessário para enfrentar a pandemia. Depois disso, uma outra questão foi levada ao Supremo Tribunal Federal. Diante da falta de um plano nacional de imunização, porque o governo federal se recusava a tocar nesse assunto, partidos políticos ajuizaram 2 ações perante o Supremo Tribunal Federal, alegando descumprimento de preceitos constitucionais fundamentais, o direito à vida e o direito à saúde, basicamente. Essas 2 ações me foram distribuídas. Diante da importância do tema, havia uma expectativa nacional que o governo se movimentasse e orientasse, enfim, a sociedade e os demais níveis governamentais. Eu, de forma absolutamente não usual, antes do julgamento, tornei público o meu voto, que recebeu uma grande divulgação na mídia, na imprensa, especialmente, escrita, falada e televisada, em que eu propunha ao plenário da Suprema Corte que o governo federal apresentasse ao Supremo Tribunal Federal, no prazo de 30 dias, um plano compreensivo e detalhado acerca da estratégia ou das estratégias que pretendia desenvolver para enfrentar a pandemia. Mas vejam, as senhoras e os senhores, discriminando ações, programas, projetos e parcerias, com a identificação dos respectivos cronogramas e recursos financeiros, de maneira a assegurar a distribuição tempestiva, universal e gratuita de vacinas em quantidade suficiente para a imunização de toda a população brasileira. E
surpreendentemente, numa atitude também inusitada de acatamento do Supremo Tribunal Federal, que, felizmente, o ministro Barroso sabe disso, goza de uma autoridade, de um conceito, apesar de ser um poder desarmado, o governo federal espontaneamente compareceu ao Supremo Tribunal Federal e protocolou esse plano em detalhes, e nós tínhamos fixado a exigência que esse plano fosse complementado a cada 30 dias, e isso efetivamente foi cumprido pelo governo federal. E apresentou, então, o chamado Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, e que foi, portanto, apresentado antes mesmo do julgamento. Então, a ação não teve que ser submetida ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Outra questão importante, eu dizia à professora Alícia, no almoço, que penso que ainda não foi devidamente resolvida em vários locais do mundo, uma questão muito candente, muito instigante, interessante, é saber o que significa vacinação obrigatória. O governo sustentava, então, que a vacina era meramente facultativa e não obrigatória. Mas, então, o Supremo se debruçou sobre essa questão em plenário, discutiu amplamente a questão e decidiu o seguinte: a vacinação compulsória não significa vacinação forçada, porque não se pode pegar ninguém pelo braço, não é? Ou invadir as casas e vacinar essa pessoa contra a sua vontade. A vacinação exige sempre o consentimento informado do usuário da vacina. Mas ela pode sim, e isso me parece que foi uma espécie de um ovo de Colombo, que o Supremo Tribunal Federal, enfim, trouxe a público, para dizer, é uma coisa óbvia, que a vacina é obrigatória porque ela pode ser implementada por outros meios, por medidas indiretas, que compreendem a restrição ao exercício de certas atividades, a frequência a determinados lugares, sempre decorrentes de lei, não é? E sob a condição de que as vacinas fossem distribuídas universal e gratuitamente. Esse é um detalhe importante, porque você não pode exigir que as pessoas se vacinem impondo restrições, inclusive à circulação, enfim, ao desenvolvimento de certas atividades, se você não coloca à disposição do grande público de maneira absolutamente universal e gratuita as vacinas. Eu creio, minha querida organizadora, que já estamos encaminhando para o fim dos 20 minutos, eu teria muito a dizer, mas o Supremo Tribunal Federal tomou várias outras medidas importantíssimas, como, por exemplo, ele estabeleceu, analisando um decreto estadual, salvo engano, do Estado de São Paulo, que poderia haver restrições à liberdade de culto, ao exercício de religião, porque esse decreto estadual havia proibido os cultos religiosos e, enfim, exigido um distanciamento daqueles que eventualmente frequentassem os templos, e o Supremo Tribunal Federal se viu diante de uma magna questão constitucional para saber o que prevalece, a liberdade de culto, de religião, ou o direito à saúde e, fundamentalmente, o direito à vida. E o Supremo Tribunal Federal acabou decidindo que esses valores são fundamentais. Há várias outras decisões que nós tomamos numa situação absolutamente crítica na cidade de Manaus, quando, que é a capital do estado do Amazonas, quando morriam milhares de pessoas às portas dos hospitais, literalmente sufocadas. Nós vimos com horror aqueles vídeos nos noticiários à noite, não é? E o governo federal absolutamente inerte, inerme, com aviões preparados para, quem sabe, um dia intervir. O Supremo Tribunal Federal deu 48 horas para que o governo federal fornecesse oxigênio aos estabelecimentos hospitalares e outros insumos médicos, sem prejuízo da atuação das autoridades locais. Eu vou já me encaminhar para o final, porque eu gostaria muito de ouvir os demais participantes desse importante debate.
para dizer o seguinte, em conclusão, o Supremo Tribunal Federal, no momento de paralisia, de inércia das autoridades públicas, teve um importante papel de apontar caminhos a serem seguidos pelo governo federal, pelos governos estaduais e municipais para o enfrentamento da pandemia, evitando que a crise sanitária ganhasse proporções maiores. E, em segundo lugar, e esta é a minha conclusão final, meu caro professor Barroso, a Suprema Corte, assumindo plenamente o seu papel de guardião último dos direitos e garantias fundamentais, reafirmou o valor do federalismo como um instrumento importantíssimo para a preservação da democracia, e por dois motivos. Primeiro, porque o Estado federal aproxima mais os cidadãos de seus governantes. E, em segundo lugar, porque evita a concentração do poder político ao nível do governo federal. No almoço, o Felipe disse uma coisa que me impressionou muito. O Supremo Tribunal Federal quase que resgata, ou na prática resgata, aquilo que estava consignado, e ainda continua, por muitos séculos ainda adiante, nos Federalist Papers. Muito obrigado pela atenção. Agradeço muito a brilhante apresentação do ministro Ricardo Lewandowski sobre a relevante atuação da Suprema Corte Brasileira durante a pandemia da Covid-19. Foram da relatoria de Sua Excelência alguns dos mais importantes julgados. Muito obrigada, ministro, pela sua apresentação, pelo seu trabalho incansável e inigualável durante todo esse período. Muito obrigada. E agora eu tenho a honra de apresentar e convidar ao palco os nossos brilhantes juristas que compõem a mesa de debate. Professora Flávia Piovesan, docente pela... Professora Flávia, muito obrigada. Docente pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é procuradora do Estado de São Paulo, integrou como membro e como vice-presidente a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Foi pesquisadora visitante por diversas ocasiões em Harvard, Oxford e no Instituto Max Planck, e é pioneira e referência obrigatória no campo dos direitos humanos. Obrigada, professora Flávia, por participar desse painel. Professor Carlos Portugal Gouveia. O professor Carlos Portugal Gouveia é professor visitante da Faculdade de Direito de Harvard, neste ano de 2022, e é professor associado de Direito Comercial da USP. É sócio fundador do PG Law. Cursou doutorado na Faculdade de Direito de Harvard, foi pesquisador visitante na Faculdade de Direito de Yale e na Wharton Business School da Universidade da Pensilvânia. E é um dos acadêmicos mais ativos e mais brilhantes no Brasil hoje. Muito obrigada por estar aqui conosco. Professora Alicia Yamin. É professora de Direito e professora sênior adjunta de Políticas e Gestão em Saúde na Universidade de Harvard. A professora Yamin é expert internacional no campo dos direitos humanos, com experiência profissional em várias organizações internacionais, tais como as Nações Unidas, a Organização Mundial de Saúde e outros comitês globais especializados. Professora Yamin, muito obrigada por estar conosco. Cada componente da mesa agora fará a sua explanação. Professora Flávia Piovesan, a senhora tem a palavra. Muito obrigada. Uma boa tarde a todos, a todas. Eu começo expressando 3 sentimentos de profunda gratidão pela honra desse convite, o reconhecimento desse espaço incrível em que todos nós, a cada painel, percebemos o poder transformador das ideias, o quanto as ideias transformam e geram ações impactantes e emancipatórias, e dizer do meu entusiasmo em poder me somar a esse painel
com pessoas tão inspiradoras. Então, ministro Lewandowski, uma honra poder estar aqui. Tenho profunda admiração, orgulho da nossa Corte Suprema, ministro Barroso, também um querido amigo. Que orgulho podermos ter esse resguardo, esse órgão guardião da Constituição, atuando com tanta consciência, com tanta potência e com tanta firmeza ao combater os abusos, as inércias do populismo autoritário. E queria dizer da alegria em poder estar aqui ao lado de um amigo muito querido, Carlos Portugal, ao lado da Lixa, e ter amigos como o professor Daniel Sarmento aqui e outros. Daniel Sarmento está ali, além de outros, Renata Gil, a Dora e pessoas tão queridas. Então, mais uma vez, a organização, Felipe, pelo seu carinho, pela sua paciência, e a todos e todas que organizam esse espaço, que é a Brasil Conference, que nós respiramos inspiração a cada painel. Então, eu queria agradecer imensamente. Eu gostaria de propor aqui, nos meus 11 minutos, um diálogo entre o sistema interamericano e o Supremo Tribunal Federal. Porque, por 4 anos, eu tive a honra de servir ao sistema interamericano, à Comissão Interamericana, cujo mandato é promover e proteger os direitos humanos no hemisfério. 35 países da América do Norte, Central, Caribe e América do Sul, tendo por centralidade as vítimas, à luz dos estándares interamericanos, e tendo uma ambição de trabalhar com institutos de reparações integrais, entendendo que violações estruturais têm causas estruturais e nós temos que desmantelar, com mandatos transformadores, essas causas estruturais. Então, eu gostaria de tecer esta ponte a partir de 3 perguntas. A primeira delas, como compreender o impacto da pandemia nas Américas e no Brasil, sob a ótica dos direitos humanos. Num segundo momento, qual tem sido o papel transformador do sistema interamericano e do Supremo? O professor Lewandowski disse que nos deu uma aula magistral, né, todo o percurso ao longo da pandemia, não é, como o Supremo foi e é um órgão heróico na defesa da tríade democracia, Estado de Direito e direitos humanos. E, finalmente, quais as lições aprendidas, como avançar para fortalecer ainda mais esse diálogo entre o sistema de direitos humanos, o sistema interamericano e o Supremo, nesta tríade que nos move. O professor Barroso lembrava no painel anterior o quanto nós temos que ter um common ground. O que nos une deve ser mais forte do que nos separa. E eu creio que aí é o coração da Constituição. É o coração também da arquitetura protetiva internacional, ou seja, essa defesa incansável da democracia, do Estado de Direito e dos direitos humanos em tempos bastante difíceis, em que temos pandemia, temos guerras, temos um populismo autoritário em várias geografias, mas eu aqui me somo ao que foi falado em tantos painéis. Eu creio que o verbo é resistir, insistir, não desistir, usando de um repertório criativo e imaginativo que permita respostas em prol dessas causas que nos movem. E eu começo, então, lembrando qual foi o impacto da pandemia nas Américas e no Brasil. E eu trago 3 desafios estruturais. A nossa região e o Brasil têm como marca 3 desafios estruturais que foram exacerbados, acentuados, agravados, escancarados na pandemia. Primeiro, a profunda desigualdade, que corrói o tecido social. João, no painel anterior, lembrava que nós, Brasil, tínhamos 23 milhões abaixo da linha da pobreza. Com a pandemia, saltamos a 28 milhões. Para a CEPAL, na região, 34,7% vive na pobreza. E, antigamente, 11% na pobreza extrema, hoje 13,8% na pobreza extrema. Segundo desafio estrutural, o padrão discriminatório estruturante de exclusão, de violência, que afeta enormemente povos indígenas e afrodescendentes na nossa região. E se nós somarmos aí a questão de gênero e idade, as mulheres e meninas indígenas e afrodescendentes ainda sofrem uma overlapping discrimination.
E, finalmente, o desafio com relação eu diria, ao déficit democrático. Então, nós temos pesquisas como o Latinobarômetro apontando que menos da metade, 48% da região, entende que a democracia é a melhor forma de governo, e indicadores como Rule of Law Index, Transparency International Corruption Perception Index, nos coloca da média para baixo. E aí vem a minha pergunta. And so what? Ou seja, qual é a capacidade de reação do Supremo e do sistema interamericano ao lidar com esses 3 desafios estruturais, tendo em vista a gramática dos direitos humanos, com a sua potência e com a sua impotência também. E aí eu me somo ao ministro com relação ao primeiro desafio, que é enfrentar a profunda desigualdade escancarada, o que nós, no sistema interamericano, a nossa voz foi prioridade máxima à saúde. Salvar vidas, prevenir mortes com devida diligência, política pública baseada na ciência, o direito à ciência como um direito humano, e fazendo diálogo com o que o nosso ministro professor nos compartilhou, vimos aí uma total sintonia, o quanto o Supremo, nas suas decisões paradigmáticas, foi fundamental e heróico ao salvar vidas, ao demandar informação, transparência, publicidade, ao demandar na federação, federalismo por cooperação, por solidariedade, à luz do papel dos estados, municípios, de federal e União, e, com isso, desmantelou o contexto negacionista que era não use máscaras, não se distanciem, não se vacinem. Qual seria o nosso destino se nós vivêssemos no Estado unitário? Ninguém estaria aqui neste momento, simples assim. Federalismo foi abraçado pelo Supremo e pôde salvar vidas, como o ministro lembrou. Lembro a vocês, abril do ano passado, 4.000 mortos por dia no Brasil. Abril de hoje, 300 por Covid. Os números falam por si só. Também aqui, essa decisão paradigmática, o quanto as autoridades deveriam respeitar os critérios científicos e técnicos. E, relator ministro Barroso, o quanto deveriam se orientar pelos princípios da precaução e prevenção. O Supremo também, reiteradamente, demandou o direito à ciência. Com relação ao segundo desafio estrutural, o padrão histórico de discriminação. Aqui nós temos decisões emblemáticas, como foi lembrado, com relação a povos indígenas, pessoas privadas de liberdade, e na comissão nós tínhamos, respondendo a esse desafio estrutural, o grande mantra do nosso trabalho era dar voz, ampliar a voz daqueles que têm pouca voz, os voiceless, e dar visibilidade aos invisíveis. E, por isso, sempre demandávamos dos estados o dever de proteção reforçada. Então, tivemos a decisão do Supremo emblemática sobre povos indígenas, tivemos uma decisão muito importante, um habeas corpus coletivo que foi outorgado às pessoas privadas de liberdade, que sofriam riscos à sua saúde, que não haviam cometido os crimes com violência ou grave ameaça, e que se buscasse uma alternativa ao encarceramento, neste caso, citando, inclusive, a resolução da Comissão Interamericana, que nós adotamos, ministro. E aí, aplausos aí para o Supremo, essa total sintonia. E eu termino com o último, porque meu tempo já terminou também, 30 segundos, com o último desafio estrutural, meu desafio aqui, que é de que maneira lidar com o déficit democrático. Na comissão, nós tínhamos esse mapa dos 35 países com respostas das mais, por vezes, abusadas, abusivas e arbitrárias. Então, qual foi a nossa voz? Que qualquer restrição ou limitação a direitos humanos deveria, no âmbito da pandemia, respeitar o princípio da legalidade e estrita proporcionalidade, evitando o uso excessivo e abusivo da força e, mais do que isso, a proteção máxima ao direito à informação. Tivemos no Supremo a DPF das favelas, e aqui também queria trazer a minha admiração ao trabalho da clínica liderada pelo querido Daniel Sarmento, caso o relator aqui, ministro Fachin, faz todo o diálogo com a Corte Interamericana. Tivemos decisões muito relevantes em que o Supremo aqui diz
O direito à liberdade de informação é fundamental a qualquer democracia. Não há democracia sem liberdade de expressão e manifestação, e não há liberdade de expressão sem democracia. Portanto, aqui invalidou medida provisória que buscava restringir o direito à informação. Então, eu concluo dizendo que o Supremo e o sistema interamericano estiveram a todo tempo no enfrentamento da pandemia e desses 3 desafios estruturais absolutamente em consonância, enfrentando aqui as desigualdades e, sobretudo, o tema do direito à saúde, assegurando aí que vidas fossem protegidas, que mortes fossem evitadas à luz do federalismo e da ciência, assegurando proteção a grupos em situação de vulnerabilidade e resguardando o Estado de Direito em face aí dos abusos do populismo autoritário. Eu tive a honra de ser visiting scholar em 2018, estive aqui algumas vezes, preparei meu doutoramento na Harvard Law School e voltei em 2018, no Doctor Class, e toda terça-feira nós tínhamos seminário com Steve Levinsky, que naquele momento lançava, How Democracies Die. E eu creio que hoje nós temos lições aprendidas para um outro volume, How Democracies Survive. E eu diria ali, e prometo terminar, checks and balances, separação dos poderes é fundamental, e o Supremo foi heróico, aplausos, tenho muita gratidão por tudo e pelo tanto que o Supremo fez. Federalismo, 2, imprensa livre, liberdade de expressão, sociedade civil atuante na luta por direitos e por justiça e a voz crítica da academia, a voz crítica do mundo das ideias. E o Steve sempre lembrava, no single leader can destroy democracy. No single leader can rescue either. Democracy is a shared enterprise. Its fate depends on all of us. Portanto, direitos humanos, Estado de Direito, democracia, são construções coletivas que dependem de cada um de nós e depende também, eu diria, do constitucionalismo transformador em confrontar as ameaças do populismo autoritário, resguardando direitos e liberdades. Muito obrigada. Professora Flávia Piovesan, muito obrigada pela apresentação de excepcional qualidade arrebatadora, que chama nossa atenção para o diálogo havido entre o sistema interamericano e a Suprema Corte Brasileira e que garantiu a resposta mais protetiva aos direitos humanos. Muito obrigada. E assim eu passo a palavra ao professor Carlos Portugal Gouveia. Muito obrigado, Helena. Em nome de quem eu agradeço o convite da Brazil Conference, acrescentando também o agradecimento a Lilian Sintra, ao Felipe Marota, e parabenizando pela organização desse evento. Eu, como já fui estudante aqui, eu sei da importância de um evento como esse. Né? Quando eu vim para cá, o meu orientador, Fábio Comparato, falou que a melhor forma de entender o Brasil é olhar ele de fora. E acho que muitas pessoas se perguntam por que uma conferência sobre o Brasil no exterior, e para mim isso faz todo sentido. Então, parabenizo a todos vocês que fazem esse esforço, né, mesmo estando fora, sabendo que a gente carrega o nosso país no coração, acima de tudo, não importa onde nós estejamos. Né. E eu tinha preparado, para aqueles que já foram meus alunos sabem que eu sou bem organizadinho, estruturado, gosto de dados, né, e eu tinha preparado uma apresentação dessa forma, mas um fato que aconteceu semana passada me fez refletir um pouco e, de repente, trazer alguns elementos mais pessoais para essa apresentação, que foi o fato do professor Dalmo Dallari ter nos deixado. Né, e o professor Dalmo Dallari foi um gigante ético, né, e intelectual, e um herói, né, para muitas gerações de alunos e acadêmicos. E, acima de tudo, para aqueles que o conheceram, ele era muito querido. Né, ele era muito querido. Não tinha como não olhar para o professor Dalmo e não querer abraçá-lo. Né, então, ele demonstrava um enorme amor, efetivamente, pela academia. Isso me fez pensar justamente nessa imagem para traduzir esse sentimento, que é essa imagem das gerações. Né? E eu não fui propriamente aluno do professor Dalmo, mas fui aluno do professor Lewandowski, que foi o seu maior colaborador intelectual, né, ao longo da vida.
E, professora, vou pedir licença a Vossa Excelência para cometer algumas falhas, não chamá-lo de ministro, de professor, porque, para mim, o senhor sempre será meu professor, porque o senhor, na verdade, foi o meu primeiro professor, né, no primeiro dia da faculdade, e foi o meu último professor no meu último dia na minha banca de tese de laurea. E, como meu primeiro professor, depois de algumas aulas, né, ouvindo que o direito não é justiça, o direito não é justiça, na sua aula de Teoria Geral do Estado, que você compartilhava, né, com o professor Dalmo, você explicou que o direito podia ser justiça, né, e o senhor começou a nos explicar sobre esses tais direitos humanos, né, e falou que, obviamente, eles exigiam muito esforço, né, para que eles efetivamente fossem realizados, né. Eu lembro de sentir um alívio, né, ufa, não escolhi o curso errado, ufa. E no último dia de faculdade, da minha graduação, né, na minha banca de tese de laurea, que é um rito de passagem, eu lembro da minha surpresa, né, ao vê-lo chegar, sempre elegante, claro, mas carregando a minha tese impressa, cheia de post-its, toda anotada, e eu deslumbrado, assim, né, falando, nossa, o professor Lewandowski realmente leu com toda a atenção, e você fez comentários muito generosos, né, que eu lembro que comoveram até o meu orientador, que era o professor Fábio Comparato, que todos sabem que é muito exigente, e naquele momento vocês fizeram um comentário que realmente mudou a minha vida, né, que vocês falaram, olha, você teve a coragem de dialogar com o seu orientador, né, apresentar uma proposta alternativa para um tema que é sempre um tema, né, que era a reforma eleitoral. Então, o professor Comparato tinha uma proposta que depois eu, digamos assim, critiquei, mas academicamente, né, na base do diálogo. E vocês falaram, olha, ter a coragem de fazer isso mostra que você tem, talvez, uma vocação, né, para a atividade acadêmica. E aquilo me deixou muito emocionado, né? E foi o que, em alguns momentos difíceis da carreira, me fez continuar até hoje. Então, professor, muito obrigado pela sua generosidade sempre. E, como seu aluno, professor, eu vendo a sua apresentação hoje, reforça um sentimento que eu sempre tive em relação a você, que é, de fato, a sua integridade, né, de convencimento. Então, assistindo a sua apresentação hoje, tudo e tendo essa visão mais global do que foi a sua participação no Supremo, revela essa enorme qualidade, né, essa integridade, essa convicção, e também a sua imensa capacidade de trabalhar com outras pessoas, essa generosidade, né, com os alunos, de estimular o debate de ideias que eu, nesse momento, né, como um jovem aluno, fui um beneficiário, mas eu vejo que, nessa posição tão relevante que o senhor e tantas outras pessoas de enorme relevância para a nossa academia, mas também para o nosso judiciário, como o ministro Barroso, acabam tendo um impacto que realmente beneficia todo o nosso país, né? E, voltando à imagem das gerações, né, o professor Dalmo foi um defensor da democracia, alguém que convenceu, né, o nosso país da importância da democracia. O professor Lewandowski teve um papel extremamente relevante de mostrar que a gente poderia incorporar o Sistema Internacional de Proteção de Direitos Humanos dentro da nossa Constituição. E aí eu vejo a professora Flávia, né, que também foi uma inspiração para a minha geração, que também com a sua tese de doutorado, né, nos explicou como, então, incorporar, né, o sistema dentro da nossa Constituição de 1988, já promulgada. Né, então, a gente vê esse ciclo de gerações. E a professora Flávia também teve um papel importante na minha vida. Eu comentei para ela outro dia, numa reunião, né, num dia frio, à noite, na Faculdade de Direito, nós tínhamos convidado a professora Flávia, nós, todos os alunos do professor Henrique Lewandowski, para entender, então, esses tais direitos humanos, o que a gente faz com isso, né?
e a professora Flávia nos estimulou a trabalhar com as organizações da sociedade civil, com o terceiro setor, para nos dedicarmos à advocacia estratégica, né, em 1997. Com grande felicidade que eu vejo que daquela sala saíram pessoas que montaram grandes organizações não governamentais, o Instituto Sou da Paz, Conectas Direitos Humanos. Então, é impressionante essa capacidade inspiracional. Acho que todos vocês foram beneficiários hoje, mas eu sou beneficiário disso há algumas décadas já, né? Nesse momento, me parece que é importante pensar justamente qual que é o papel de uma próxima geração, né? E, a meu ver, me parece que talvez seja um ciclo, e a gente precisa de uma nova geração que tenha esse espírito, mais uma vez, de defesa da democracia, né? Porque a gente vê algo atualmente que é novo, que é importante ser discutido, que é um ataque institucional até mesmo ao Supremo Tribunal Federal, que acho que posso estar fazendo uma generalização aqui, mas nunca vimos isso acontecer anteriormente. O que me é muito surpreendente que é um ataque que é realizado por pessoas, às vezes com um viés conservador e, às vezes, com um viés progressista. E é necessário, talvez, né, imaginar como refletir intelectualmente para uma defesa das instituições, em particular do Supremo Tribunal Federal. Isso se pode fazer, muitas vezes, com esse trabalho, um estudo detalhado da jurisprudência do Supremo e o impacto que ela pode ter. E eu queria dar um exemplo aqui, em particular, que foi a ação direta de inconstitucionalidade em relação ao artigo 40, parágrafo único, né, da Lei de Propriedade Intelectual, e muitos pensariam, qual que é a relação disso, né, com direitos humanos? Propriedade intelectual, direitos humanos, muitas vezes não é tão óbvio. Mas a pandemia tornou isso claro, né, já que as patentes muitas vezes restringem o acesso a medicamentos e, afinal de contas, o orçamento da saúde é único e, eventualmente, você economizar dinheiro com medicamentos significa que você pode ter mais recursos para o esforço, né, que seria necessário no combate à pandemia. E aí, nesse caso em particular, né, algumas organizações não governamentais entraram em contato com um professor da nossa universidade, o professor Calixto Salomão Filho, pedindo que, eventualmente, a universidade preparasse um estudo com relação a esse artigo da Lei de Propriedade Industrial. E ela tinha uma característica peculiar, né, que nos foi apresentada, que é o fato de que ela era uma previsão única no mundo, né, que previa a possibilidade quase que automática da extensão por 10 anos da proteção patentária. E nós fizemos, então, uma pesquisa com um grupo de 20 alunos da graduação e da pós-graduação, para ver os efeitos disso, né? Primeiro, confirmar se realmente não existia essa estrutura jurídica em nenhum outro país do mundo, e o que se identificou, de fato, não existia, e os efeitos disso eram bastante flagrantes, né? Um deles que nós identificamos é que, em diversos países do mundo que foram pesquisados, Estados Unidos, China, Índia, Rússia, África do Sul, Reino Unido, Itália, a proteção era dentro do limite legal de 20 anos, em média. E no Brasil, a gente estava chegando a uma média de todas as patentes de 24,3 anos, né? Então, isso tinha um impacto. Numa pesquisa que foi feita pela Universidade, pela UFRJ, se imaginava que o impacto disso era de bilhões de reais por ano sobre o orçamento do Sistema Único de Saúde. Então, em razão de ter esse mecanismo automático, né, várias outras legislações tinham sistemas de adaptação para caso dos órgãos de proteção patentária e de marcas se retardassem no processamento dos pedidos patentários. Só que se identificou que nos países que tinham esses processos, eles eram adotados de forma muito excepcional e a média de extensão era de 1 ano. E no Brasil, né, em razão dessa extensão automática, a gente estava com essa média de 4,3 anos. Então, na decisão final, né, do Supremo, na DI 5529, então, se reconheceu a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40, excepcionando as patentes farmacêuticas, né, da modulação dos efeitos da decisão, seguindo o voto do ministro Dias Toffoli. Na nossa visão, o estudo, né, do Grupo Direito e Pobreza, assim como a pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, acabou sendo bastante importante, e como destacou o ministro Lewandowski no seu voto,
era a declaração da inconstitucionalidade acabava sendo muito importante, né, para justamente contribuir para a redução das desigualdades sociais, né? Então, aí a gente vê a conexão justamente com a proteção de direitos humanos. E aí, nesse sentido de estudar as decisões para entender o impacto que elas podem ter e até mesmo a possibilidade de serem interpretadas como uma mudança na reflexão sobre esses temas até internacionalmente, eu perguntaria o que existe de especial nessa decisão, né? E, para mim, o que existe de especial é justamente essa participação e colaboração intensa com a sociedade civil por meio do Amicus Curiae, que é realmente muito destacado, não só nessa decisão, mas em muitas outras decisões do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, e acredito que é um resultado da diversidade, da sofisticação da nossa sociedade civil, que realmente é muito excepcional em comparação com outros países do mundo, desenvolvidos ou subdesenvolvidos. O impacto, nessa decisão em particular, substancial da pesquisa das universidades públicas, e aí a minha hipótese seria que justamente a gente ter tantos acadêmicos de tanto destaque no nosso Supremo traz essa conexão quase natural com a universidade. Algo também bastante excepcional, que é a compreensão do impacto do direito privado nos direitos humanos, que é algo que não existe uma sensibilidade generalizada no judiciário, no Brasil e no mundo em relação a essa questão, resultando em algo, né, que eu até gostaria de discutir no futuro com a professora Alicia, mas acredito que pode ser, talvez, uma das mais importantes decisões sobre direito de saúde e propriedade intelectual no mundo, nesse ambiente de pandemia. Então, algo que realmente merece um estudo internacional, criando algo que eu gostaria de chamar de quase direitos humanos e negócios 2.0, né, que é, nesse ambiente, né, de discussão de direitos humanos e negócios, a gente teria uma primeira fase, que teria sido inaugurado pelo professor John Ruggie, aqui da Universidade de Harvard, que era mais focado justamente em políticas de compliance. E agora a gente teria uma outra fase que seria mais focada no entendimento da relação entre a regulação, né, da atividade das companhias, principalmente pelo direito privado, e, efetivamente, a proteção de direitos humanos. E, fazendo aqui uma propaganda do curso que eu vou dar aqui de Direitos Humanos e Negócios, a gente vai discutir mais profundamente esse tema. Já convidei a professora Alicia para vir discutir esse tema, justamente imaginando que essa seria a minha contribuição, né, para a internacionalização desse debate. E a professora Flávia, que acompanhou, né, o nosso esforço com a Conectas, estabelecendo um diálogo sul-sul, né, e a enorme admiração que a gente sempre teve pelo trabalho de outras cortes internacionais, outras cortes supremas, como a Corte da África do Sul. Eu gostaria de dar minha pequena contribuição, né, fazendo esse diálogo do Sul para o Norte, né, trazendo um pouco das experiências que nós tivemos na nossa Suprema Corte. Eu acredito realmente que são experiências inovadoras. E aí, mais uma vez, eu cumprimento o ministro Lewandowski, o ministro Barroso, os demais ministros, por terem se engajado nesse debate tão rico, e espero que seja para o benefício de todos nós no futuro. Obrigado. Professor Carlos Portugal Gouveia, muito obrigada pela sua inspiradora apresentação, que trata da relevância da produção acadêmica para a proteção dos direitos humanos. Parabéns pelo trabalho excepcional e pioneiro desenvolvido pelo Grupo Direito e Pobreza na Faculdade de Direito da USP. E, claro, aproveito para parabenizar também o professor Daniel Sarmento, que nos assiste, pelo trabalho maravilhoso que também exerce nessa área. Passo a palavra agora à professora Alicia Yamin. A palavra é sua. Thank you very much. Ante todo, me disculpen porque pienso hablar en inglés. I could have done the charla en español, pero en portugués me supera. So I would like to add my great thanks to the organizers of the Brazil Conference for this invitation and for the honor of sharing the panel with Judge Lewandowski and with Flavia, who I've long admired, and with Carlos, who I've just gotten to meet recently, but really gave a lovely and heartwarming talk, and I'm looking forward to working with you in the fall.
So my work focuses on comparative and international law relating to health, and my remarks are going to come from that perspective. I want to first focus some observations on the court's role during the pandemic, and then I would suggest that that has relevance for thinking about judicial enforcement of health rights in, quote, normal times. So picking up on some of the themes that have already been mentioned, the COVID-19 pandemic was not just a health crisis, it was simultaneously a social and economic crisis and a stress test for the rule of law. And there are increasing numbers of studies that examine how countries fared across these three dimensions. And the conclusions point to a lack of correlation between indicators that had been used to gauge pandemic preparedness and response, and by contrast, the very underappreciated role of trust in institutions. In particular, my colleague at Harvard, Sheila Jasanoff, together with researchers at Cornell, lead the comparative COVID response, the CompCore study, which is an ongoing qualitative comparison of policy responses to COVID in 16 countries that began in April of 2020. And that groups countries into three categories. Control, think Singapore or China, for example. Consensus, for example, Finland, some of the Nordic countries, Iceland, Norway, and chaos, which describes both the Brazil and the United States. Jasanoff and colleagues emphasize that on the whole, that countries with relatively high degrees of trust in their government's ability to discern and serve the public interest have also generated fewer public controversies over scientific evidence. By contrast, scientific controversies have proliferated in countries where a sizable fraction of citizens have lost faith in the state's capacity to govern for the public good, and I'm quoting them here, such as Brazil and the United States. In this context, it strikes me that the court has played an extraordinarily important role in establishing a bulwark of protection for some democratic legitimacy, and that showing that all of the government institutions were not indifferent to the massive human suffering that was sweeping over the country. Indeed, the really robust jurisprudence of the Supreme Federal Tribunal seems to follow an idea that a Mexican Supreme Court Justice, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, shared at Harvard with us last year or the year before, that while courts should be deferential in cases where formally declared exceptions, states of exception have been declared, they should exercise heightened review of the arrogation of ordinary powers or dereliction of obligations during a crisis under normal powers. And in insisting upon the alignment of law and policy with principles of reasonableness, with, in Spanish, what we call ponderación, the balancing of interests, and transparency with respect to underlying rationales for actions and inactions, the court really, in my view, managed to inject not only scientific standards, but also, importantly, legal standards and certainty in a very complex scenario and where there was a lot of polarization and contestation. In calling for clarity and transparency in public communication and accessibility as well as scientific validity of information for indigenous and other marginalized groups, the court was, in my mind, recognizing not only that these are essential to effective strategies to combat a major public health crisis, but that also these were fundamental norms that were necessary to preserve democratic legitimacy. But I want to say that if the pandemic, in some ways in the pandemic, there is a clear comparator. What Flavia has
talked about as populist authoritarianism. And there was quite clear, although evolving uncertainty with respect to this new coronavirus, clear sides to take. But if the pandemic brought far greater attention to connections between population health and health systems on the one hand, and democratic legitimacy and governmental actions on the other, these connections exist in normal times as well. The pandemic may have revealed clearly that inequalities in access to care as well as in outcomes reflect larger, what Flavia referred to as patterns of structural discrimination and marginalization, and of course not just in Brazil, but everywhere, and that normative commitments to equal dignity of diverse members of the society is encoded or not encoded in health systems, just as it is in justice systems, for example. The SUS, of course, is a wonderful conquest of Brazilian democracy and of the sanitary movement, without which I would venture to say that the impacts of the executive's actions would have been far worse. However, in normal times, Brazil is subject to enormous numbers of health rights litigations, which potentially suggests that there is a lack of credibility in the way health decision-making is done in normal times. After labor law-related suits, health is one of the most heavily judicialized rights in Brazil. According to Octavio Ferraz, the aggregate number of cases between 2014 and 2019 ranges between 703,000 to about 1.3 million, an average of between approximately 117,000 and 216,000 per year. From 2009 to 2016, the aggregate costs of health litigation against all spheres of government, municipalities, states, and the federal government, are estimated to have grown 126% from around 2 billion reales, or 1.545 billion US dollars, approximately 0.4% of the total health budget then, to 7 billion reales in 2016, or approximately 3% of the total health budget. Now, some argue, and I've heard this in Colombia as well, where I was appointed by the Constitutional Court as an expert on the implementation of a structural judgment that reformed the health system, that despite the large absolute number of claims, the relative numbers are not that high. That is, Brazil's approximately 210 million people. We're talking about maybe 0.1% of the population reaching courts every year, and possibly less because there are repeat litigants. Some scholars, such as João Biel, argue that this is merely a contextualized mode in Brazil of achieving the right to health, a sort of escape valve from a health system with significant regulatory and compliance gaps. And I have heard similar arguments in Argentina and Colombia. I'm not so sure we should be so sanguine, especially in light of the fact that prior efforts from the Supreme Federal Tribunal to inject greater parameters around conceding health rights claim when Anvisa has gone through a process have not entirely been effective. And the extensive litigation strikes me as a symptom of a lack of legitimacy in priority setting and health policy making that we should be attentive to in normal times, given what we have learned during the pandemic about the connections between trust in the government's ability to discern and serve the public interest and controversies over scientific decision-making and evidence. I want to underscore here that I think judicialization is a symptom. It is not itself a problem, and in my view, it would be fundamentally anti-democratic to close off that opportunity to vindicate what is a fundamental right in Brazil, as some other scholars in this field and policymakers suggest. Nonetheless, despite the Brazilian Constitution's guarantees of participation in health policy, there's evident that there is some gap between that participation and a sense of having concerns and represented well in the decision-making. There is now a vast literature on institutionalization of priority-setting processes and the importance of evidence-informed deliberative processes, including recent guidance from the WHO. And that body of literature coincides around certain principles which are very aligned with many of the democratic norms that Justice Lewandowski mentioned, of meaningful participation, equality, dignity more broadly.
Of course, none of this is easy. Health is a notoriously technical and simultaneously incredibly politicized field in normal times as well as pandemics. Think of debates, for example, over abortion services. Health sectors are also replete with rent-seeking interests that often exert undue influence over benefit packages and the very organization of the health system. But that makes it, in my mind, more important and not less important to bring the criteria and processes for health decision-making under greater democratic scrutiny. Further research across different contexts suggests that enhancing the legitimacy of health policy in normal times, as well as pandemics, requires making visible how issues are framed in legal and policy analysis, including structural forms of subordination and exclusion that invariably, as Flavia suggested, affect distributions of health and ill health. These include intellectual property regimes and their effects on health budgets and access, as Carlos alluded to, of the decision that was recently taken. Courts and high courts in particular, I would argue, are well placed to scrutinize these process and framing issues in light of constitutional commitments. And in my view, a human right to health that merely serves as a tool to exploit current patterns of privilege and fails to challenge the power of pharmaceutical monopolies or other aspects of commercialization of the medical system may do more to thwart as opposed to foster meaningful progressive change. In sum, I will end here. In pandemics and normal times alike, health, perhaps more dramatically than any other area of law or policy, involves the need for political and, in turn, legal judgments about the gravest questions we face in democracies. Who should exercise power of what sort and over whom? What should count as a human need, and what claims should be politically and legally recognized against the state and thus also against each other? Thank you. Professora Yamin, muito obrigada por trazer essa perspectiva global ao nosso debate, ressaltando a relevância desse diálogo entre as cortes ao redor do mundo. Muito obrigada, especialmente no tema de direito à saúde. Os últimos anos realmente evidenciaram a força e a importância do Supremo Tribunal Federal no combate aos efeitos da pandemia e na proteção dos direitos humanos. Pudemos, ao longo desse período, contar com a inspiradora liderança do ministro Ricardo Lewandowski, que tem a sensibilidade, a experiência, a empatia necessários para esse direcionamento. Eu agradeço, então, a todos que nos assistiram, presencial e virtualmente, e espero que esse painel possa nos instigar e nos inspirar em formas cada vez inovadoras e criativas na busca pela proteção dos direitos humanos. Muito obrigada.